Já aviso logo de cara, essa história não tem um final feliz. Se você acha que vai terminar com respostas definitivas ou um desfecho que traga paz, sinto dizer, mas não vai. A verdade é que até hoje, décadas depois, ninguém sabe o que realmente aconteceu com os filhos desaparecidos da família Soder. Tudo começou na véspera de Natal, uma noite que deveria ter sido cheia de alegria e risadas, mas que se transformou num dos mistérios mais assustadores que já ouvi falar. Uma casa destruída pelo fogo, crianças que simplesmente sumiram sem deixar vestígios e uma série de eventos que ninguém consegue explicar. Mas calma, estou me adiantando. Meu nome é Daniel e eu sou o narrador desse canal. Vou contar para vocês um relato que ainda faz gente perder o sono, mesmo depois de tanto tempo. É uma história de terror daquelas que nos deixam pensando. E se isso tivesse acontecido comigo? Então, se ajeita aí, apaga as luzes se tiver coragem e vamos mergulhar nesse mistério. Era uma véspera de Natal, aqui no Brasil, num lugar tranquilo chamado Vila do Sol. Uma comunidade pequena e cheia de tradições. A casa da família Soder estava decorada com enfeites natalinos e o cheiro de comida caseira invadia o ar. Tudo parecia perfeito. Até que, no meio da noite, o caos se instalou. O fogo começou de repente e as chamas se espalharam tão rápido que parecia impossível salvar qualquer coisa. Seu Antônio e Dona Maria, os pais, correram desesperados para tirar os filhos de dentro da casa. Eles conseguiram salvar 4, Lucas, Ana, Pedro e Vitória. Mas os outros 5, os outros 5 nunca mais foram vistos. A primeira pergunta que todo mundo fez foi: como é que uma casa pega fogo assim, do nada, sem aviso? Os bombeiros fizeram o que puderam, mas no dia seguinte a investigação começou. E é aí que a história fica ainda mais estranha. Porque, veja só, não encontraram corpos, nem ossos, nem cinzas humanas, nada que comprovasse que os 5 filhos tinham morrido no incêndio. O delegado da cidade, seu Roberto, tentou explicar que as chamas podem ter sido tão intensas que desintegraram os corpos. Mas seu Antônio e Dona Maria não acreditaram nessa explicação. Como uma fogueira poderia queimar até os ossos, mas deixar intactos pedaços de mobília e objetos da casa? Não fazia sentido. E aí surgiram mais pistas, ou melhor, falta delas. Um carro suspeito foi visto rondando a casa na noite do incêndio. Gente da cidade começou a dizer que talvez não tivesse sido um acidente. Talvez alguém tivesse planejado tudo aquilo. Talvez as crianças tivessem sido levadas. A partir desse momento, os Soder fizeram da busca pela verdade a missão da vida deles. Eles seguiram cada pista, não importava o quão improvável fosse, porque a esperança de que seus filhos ainda estivessem vivos era mais forte do que qualquer outra coisa. Se você acha que essa história já é bizarra o suficiente, espere até ouvir o que aconteceu depois. A vida da família Soder nunca mais foi a mesma depois daquela noite. O que antes era uma casa cheia de risadas e barulho de crianças, virou um lugar de silêncio pesado, de luto e de dúvidas sem resposta. Mas seu Antônio e Dona Maria não iam se conformar em viver sem respostas. Eles começaram a investigar por conta própria. Imagina a dor de acordar todos os dias sem saber se seus filhos estavam mortos ou vivos, se estavam sofrendo em algum lugar ou se tinham sido levados para bem longe. A primeira pista apareceu algumas semanas depois. Uma vizinha chamada Dona Rita, que morava a 2 ruas de distância, jurou ter visto um carro preto estacionado perto da casa na noite do incêndio. Ela disse que, enquanto olhava pela janela, percebeu 2 homens dentro do carro, um deles fumando e olhando para a casa dos Soder. Quando o fogo começou, o carro acelerou e desapareceu na escuridão. Só que naquela época, ninguém tinha câmeras de segurança ou registros precisos. Então, essa pista não levou a lugar nenhum. Mesmo assim,
A história de Dona Rita deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. Seria possível que as crianças tivessem sido sequestradas e que o incêndio tivesse sido só uma distração? Era um pensamento aterrorizante, mas fazia mais sentido do que a ideia de que o fogo tinha consumido tudo a ponto de não sobrar um osso sequer. Seu Antônio começou a seguir cada pista que aparecia, mesmo que fosse só um rumor. Foi até outras cidades, conversou com todo tipo de gente, até mesmo videntes e pessoas que se diziam capazes de sentir espíritos. Uma dessas videntes, uma mulher chamada Dona Nazaré, olhou bem nos olhos dele e disse: "Suas crianças estão vivas, estão longe, mas vivas." Aquilo foi como uma faísca de esperança no coração do pai. Mas esperança pode ser um peso quando se torna a única coisa que te mantém em pé. O tempo passou e novas pistas surgiam, mas eram sempre incompletas ou levavam a becos sem saída. Uma vez, um homem de uma cidade próxima jurou ter visto uma menina que parecia muito com a pequena Sofia, a filha mais nova do Soder. Mas quando seu Antônio chegou lá, a menina tinha desaparecido. Era como se uma força invisível estivesse sempre um passo à frente deles. E, se você está achando essa história intrigante, aproveita e se inscreve no canal e deixa o like. Assim, você fica por dentro de cada detalhe desse caso que parece ter sido tirado de um filme de terror. Mas aconteceu de verdade. Os anos foram passando, mas a dor e a determinação da família Soder não diminuíram. Então, em 1967, mais de 20 anos depois da tragédia, um acontecimento estranho trouxe de volta o mistério com toda a força. Dona Maria estava recolhendo as cartas no portão de casa, quando viu um envelope diferente dos outros. Não tinha remetente e estava escrito à mão, com letras meio tremidas. Quando ela abriu o envelope, quase desmaiou de tanto choque. Dentro havia uma foto de um jovem que tinha a mesma aparência de Marcos, um dos filhos desaparecidos, só que mais velho, talvez na casa dos 30 anos. O rosto na foto tinha o mesmo olhar penetrante, o mesmo formato de rosto que ela lembrava tão bem. Mas o que mais perturbava era o que estava escrito no verso: "Eu estou bem. Pai e mãe, não parem de me procurar." A mensagem era curta, mas devastadora. Dona Maria correu para dentro da casa com as mãos tremendo e seu Antônio ficou pálido ao ver a foto. Eles chamaram a polícia, mas como você deve imaginar, a investigação não foi longe. O envelope não tinha marcas de onde tinha sido enviado e a análise forense da época não tinha tecnologia suficiente para extrair muita coisa. Os Soder decidiram contratar mais um detetive particular. O homem investigou por meses, tentando rastrear a origem da carta, mas acabou desistindo, frustrado. Parecia que todas as pistas levavam a um beco sem saída. No entanto, a esperança reacendeu em Dona Maria. Ela passou a carregar a foto do jovem em todos os lugares, mostrando a todos que encontrava, na esperança de que alguém reconhecesse Marcos. Os boatos voltaram a circular na cidade e as teorias também. Algumas pessoas achavam que a família estava sendo enganada, que aquela carta era uma brincadeira cruel. Outras acreditavam que os filhos tinham sido sequestrados por uma seita ou até por algum grupo criminoso, mas ninguém sabia ao certo. A única coisa que restava era o mistério, e é por isso que, até hoje, a história dos filhos desaparecidos da família Soder ainda deixa muita gente intrigada. O tempo é um inimigo impiedoso, e mesmo com os anos passando, a família Soder nunca desistiu. A foto daquele jovem, que poderia ou não ser Marcos, permaneceu como um lembrete de que a verdade estava sempre fora de alcance, quase ao alcance dos dedos, mas sempre escapando. Dona Maria envelheceu e seu Antônio também, mas o jardim que ela cuidava em memória dos filhos nunca deixou de florescer.
Esse jardim era como um santuário, um lugar onde Dona Maria passava horas conversando com as flores, como se fossem os filhos que ela nunca parou de esperar. Cada planta era um símbolo de amor, esperança e, acima de tudo, saudade. Quem passava por ali dizia que aquele lugar tinha algo mágico, como se o amor de uma mãe tivesse realmente o poder de transcender o tempo e o espaço. Às vezes, a cidade ainda falava sobre o caso. A Vila do Sol se tornou um lugar conhecido pelo mistério, atraindo curiosos, jornalistas e investigadores amadores que queriam resolver o enigma. Mas a verdade é que o caso dos filhos desaparecidos da família Soder continuou sendo um dos maiores mistérios do Brasil. Era como se as respostas estivessem enterradas bem fundo, em algum lugar que ninguém sabia onde procurar. Dona Maria e seu Antônio partiram deste mundo sem nunca saber o que aconteceu com seus filhos. Mas até o último dia de vida, Dona Maria jurava ter sentido no fundo do coração que eles estavam vivos. Era uma daquelas certezas que não se explicam, só se sentem. E assim, o jardim da família Soder virou um lugar de memórias e mistério, onde as pessoas ainda vão para deixar flores e fazer perguntas que nunca são respondidas. O que realmente aconteceu naquela véspera de Natal de 1945? Ninguém sabe. E talvez nunca saibamos. Talvez seja um daqueles mistérios que a gente carrega para sempre. Um lembrete de que nem tudo na vida tem uma explicação e que, às vezes, o que nos assombra é justamente o que não conseguimos entender. Você já se perguntou como é encarar o que até mesmo os mais velhos da sua família temem? Eu nunca fui de acreditar em histórias de assombração, mas depois daquela noite, andando sozinha entre os cafezais, as orações da minha avó foram a única coisa que me separaram de algo impossível. Mas calma, deixa eu começar do início. Meu nome é Natália, mas pode me chamar de Nath. Cresci ouvindo as histórias do meu avô sobre assombrações e espíritos que vagam pelos campos do interior de Minas Gerais. Mas como a maioria dos jovens, eu achava tudo uma grande fantasia criada para assustar crianças. Quer dizer, até aquela noite, eu tinha me mudado para a casa dos meus avós, na pequena cidade de São Bento, para dar um tempo na correria da vida na capital e, principalmente, tentar me recuperar de uma depressão que parecia não ter fim. Meu psiquiatra sugeriu que eu passasse uns meses em um lugar tranquilo, e a casa simples dos meus avós era o destino perfeito. Ali, a vida seguia um ritmo que parecia estar parado no tempo, com o som dos galos ao amanhecer, as conversas ao redor do fogão a lenha e, claro, as histórias que minha avó contava à noite. Cuidado com a procissão das almas, ela dizia, com os olhos sempre um pouco mais abertos, como se estivesse vendo a cena que descrevia. Quando começa a quaresma, é quando elas mais aparecem, vagando pelos cafezais, carregando velas, procurando almas que se desviaram do caminho. Claro, eu ria. Era impossível levar aquilo a sério. Mesmo assim, o olhar de preocupação dela ficava gravado na minha cabeça. Mas quem poderia imaginar que eu mesma estaria prestes a descobrir que algumas histórias, por mais absurdas que pareçam, têm mais verdade do que gostaríamos de acreditar? Naquela tarde, resolvi ir até o centro de São Bento para resolver umas coisas e comprar alguns doces que minha avó tanto gostava. O dia passou voando enquanto eu me distraía, conversando com o dono da padaria, rindo das piadas da Dona Francisca. E antes que eu percebesse, o céu já estava tingido de um laranja escuro. Ô, Natália, vai pegar o ônibus logo, antes que escureça, alertou o seu João, um senhor que conheci desde criança. Agradeci e corri até o ponto, mas claro, o último ônibus já havia saído.
Eu podia ter pedido ajuda para alguém, mas me sentia bem fisicamente e pensei, por que não andar? O caminho não é tão longo assim. Mal sabia eu que aquela decisão me faria encarar o que eu jamais imaginei ser possível. O silêncio do campo é diferente de qualquer outro silêncio. Não tem o barulho dos carros ou das pessoas. É um vazio quase absoluto, preenchido só pelo vento soprando entre as folhas e, às vezes, o latido distante de um cachorro. A cada passo, sentia a escuridão se fechando ao meu redor e as sombras das árvores pareciam se esticar, formando figuras que me faziam arrepiar. Foi então que o medo começou a aparecer. Primeiro como uma leve sensação de que eu não estava sozinha. Algo ou alguém parecia me observar entre as folhagens escuras do cafezal. Tentei afastar a sensação, mas o silêncio ao meu redor parecia mais pesado e meus passos soavam mais altos. E você? Ficaria tranquilo andando por um lugar assim, lembrando das histórias de espíritos e almas que a sua avó jurava ter visto? O vento começou a soprar de repente, frio e cortante. O tipo de frio que parece entrar nos ossos. Eu tentava me convencer de que era só o clima, que a escuridão do campo me fazia imaginar coisas. Mas o que veio depois não deixava espaço para dúvidas. O som apareceu primeiro, como um leve sussurro carregado pelo vento, algo que você quase não percebe se não estiver prestando atenção. Mas, conforme andava, o som ficava mais forte, mais definido, como se várias vozes estivessem rezando em uníssono. Eu parei, meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. O que era aquilo? Um arrepio subiu pela minha espinha quando me lembrei das histórias da minha avó. Ela sempre dizia que se você ouvisse rezas ou cânticos vindos do meio do cafezal durante a quaresma, nunca deveria olhar. A procissão das almas estava passando. Que bobagem, pensei, tentando afastar a ideia. Mas o medo tinha se instalado e cada som ao meu redor parecia amplificado. Tentei dar mais alguns passos, mas foi aí que eu vi. Não era um som que minha mente estava criando, não era minha imaginação. Entre as plantas, o brilho de várias pequenas luzes dançava, como velas, cada uma flutuando no ar. Meu corpo congelou e eu me forcei a não encarar diretamente. O coração parecia um tambor acelerado e eu quase não conseguia respirar. As figuras encapuzadas se moviam lentamente. Seus passos não faziam barulho, mas o cântico ecoava de forma hipnotizante. As velas iluminavam só o suficiente para mostrar o contorno de cada figura, mas não dava para ver seus rostos, ou se eles sequer tinham rostos. Foi naquele momento que um pânico absoluto tomou conta de mim. Eu me lembrei das palavras da minha avó. Não olhe, não siga a luz e nunca pare de rezar. Minhas pernas queriam correr, mas eu sabia que se fizesse isso, poderia atrair a atenção das almas. A única coisa que eu podia fazer era rezar. Então comecei a sussurrar a oração que minha avó me ensinara desde pequena. Enquanto isso, o cântico continuava, e as velas pareciam dançar no ritmo, ora mais próximas, ora mais distantes, mas sempre lá, me observando. Se você gosta de ouvir essas histórias de arrepiar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Você não vai querer perder o que pode acontecer a seguir. O tempo parecia se arrastar e cada segundo era uma eternidade. O medo era tão palpável que era quase difícil respirar. Me obriguei a continuar andando, cada passo mais difícil que o anterior, como se o chão estivesse tentando me segurar. Ainda sussurrando a oração, continuei andando. Meus pés quase não me obedeciam e minhas pernas tremiam tanto que parecia que iam ceder a qualquer momento. As figuras encapuzadas ainda se moviam pelo cafezal e o cântico se tornava mais profundo, mais pesado, como se a própria terra estivesse ecoando as vozes. Eu sabia que se parasse ou olhasse diretamente para aquelas figuras, algo horrível aconteceria.
Mas o que poderia ser? Será que eu seria levada também? Será que seria amaldiçoada? Esses pensamentos me enchiam de pavor e tudo o que eu queria era chegar à casa dos meus avós. De repente, tropecei em uma pedra no caminho, caindo de joelhos. A dor no meu joelho esquerdo foi intensa, mas nada comparado ao terror de ouvir o cântico parecer se intensificar, como se as almas tivessem notado minha queda. Eu me forcei a não levantar o olhar e continuei a rezar com mais fervor, ignorando a dor que latejava. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Minhas palavras saíam trêmulas e o medo quase me fazia perder o foco. Mas eu sabia que parar de rezar poderia ser um erro fatal. Consegui me levantar, mesmo com o joelho latejando, e dei mais alguns passos cambaleantes. Foi então que vi, ao longe, a luz fraca da varanda da casa dos meus avós. Meu coração encheu-se de esperança. A luz parecia tão distante, mas ao mesmo tempo era a minha única chance de sair daquela situação. Reuni todas as minhas forças e comecei a andar mais rápido, ainda rezando. As vozes e as luzes continuavam atrás de mim, e eu me recusava a olhar. Meus pés pareciam mais leves, como se a adrenalina tivesse tomado conta. A casa estava mais perto, tão perto, e eu sabia que tinha que chegar lá. Cada passo me aproximava da segurança, mas cada segundo era uma batalha entre o medo e a coragem. Por fim, com o coração na garganta, alcancei a varanda e me joguei nos degraus, quase desmoronando de alívio. Os sussurros foram diminuindo até que desapareceram completamente. Tremendo, entrei na casa, trancando a porta atrás de mim. Eu não sabia o que eram aquelas figuras, mas tinha certeza de uma coisa: algumas histórias não são apenas histórias. Quando minha avó apareceu na sala, preocupada, eu mal conseguia falar. Mas sabia que a noite ainda não tinha acabado. Ainda tremendo, me sentei no sofá da sala, tentando recuperar o fôlego. Minha avó apareceu rapidamente, com os olhos arregalados de preocupação. Ela segurou minhas mãos, que estavam frias como gelo, e me fez olhar em seus olhos. O que aconteceu, Natália? A voz dela saiu num sussurro, mas eu sabia que ela já tinha uma ideia. Talvez, no fundo, ela soubesse exatamente o que eu tinha visto. As lágrimas começaram a cair e eu contei tudo, desde o momento em que perdi o ônibus até os sussurros e as figuras encapuzadas com velas flutuantes. Enquanto eu falava, minha avó apertava minhas mãos com força, como se pudesse afastar o medo com aquele gesto. Minha neta, ela disse, com a voz grave, mas cheia de ternura. Agora você entende o que eu sempre disse. Algumas coisas não precisam ser vistas para serem reais. Durante a quaresma, as almas vagam, lembrando aqueles que ainda estão aqui de respeitar o sagrado. Eu engoli em seco, sentindo o peso daquelas palavras. Até aquele momento, eu achava que as histórias da minha avó eram apenas isso, histórias. Mas agora eu sabia que o mundo é cheio de mistérios, coisas que não podemos explicar. E por mais que meu ceticismo quisesse negar o que eu havia vivido, o medo que eu sentia era real. Você teve sorte de chegar aqui em segurança porque rezou, continuou minha avó. A fé nos protege, mesmo quando não acreditamos nela. Eu ainda estava assustada, mas algo dentro de mim começou a mudar. O interior, com seus campos, histórias e lendas, agora tinha outro significado. Não era mais um lugar de paz e descanso, mas um território onde o sobrenatural e o mundo real se encontravam. Olhei pela janela para a escuridão lá fora e me perguntei se as figuras encapuzadas ainda estavam vagando, procurando por outra alma que tivesse se desviado do caminho. E assim, uma certeza tomou conta de mim. Algumas histórias são mais reais do que jamais poderemos entender, e certas advertências não são para serem ignoradas. Minha avó me abraçou, e por um momento
O calor do abraço dela foi suficiente para afastar o medo. Aquela noite ficaria marcada para sempre, me lembrando que há mistérios no mundo que nunca devemos desafiar. Você já se perguntou o que faria se um de seus próprios familiares tentasse te matar, com os olhos brilhando de uma cor vermelha tão intensa que parecia que o próprio demônio tinha se apossado dele? Pois é, eu também nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. Mas antes de continuar, eu preciso que você saiba que essa história não é apenas um pesadelo mal contado. É real, muito real. E aconteceu comigo. Me chamo Gustavo. E o que vou relatar aqui não é só mais uma história de terror para te assustar. É algo que eu vivi e desde então nunca mais fui o mesmo. Tudo começou em um fim de semana comum, quando minha prima, Camila, meu primo, Rafael e eu planejamos uma viagem para a fazenda da nossa avó, Dona Maria, no interior de Minas Gerais. Naquela manhã, antes da viagem, acordei com o coração disparado. Tinha sonhado com algo terrível, sangue, gritos e um machado se movendo no escuro. Naquele momento, eu pensei que fosse apenas mais um daqueles sonhos estranhos, mas mal sabia eu que aquilo era só o começo de um verdadeiro pesadelo. Camila estava animada, falando sobre as comidas deliciosas da nossa avó, e Rafael... Bem, Rafael parecia diferente. Ele sempre foi o cara brincalhão da turma, mas naquela manhã ele estava calado, com um olhar distante, quase perturbador. Durante a viagem, tentei tirar aquilo da cabeça, mas não conseguia ignorar a sensação de que algo estava errado. Eu observava Rafael pelo retrovisor e ele não parava de murmurar coisas estranhas, como se falasse sozinho. Quando chegamos à fazenda, Dona Maria nos recebeu com aquele abraço caloroso que só avós sabem dar. O cheiro de café fresco e pão de queijo parecia afastar qualquer medo que eu ainda sentia. Por um breve momento, me permiti relaxar, mas logo percebi que a inquietação estava longe de acabar. Camila e eu decidimos dar uma volta pela fazenda para descontrair. Ríamos, relembrando histórias antigas, quando notamos que Rafael tinha sumido. Procuramos por ele, mas era como se ele tivesse evaporado. Quando voltou, seus olhos estavam vermelhos. Não aquele vermelho de cansaço ou irritação, mas um vermelho sobrenatural, quase luminoso. Ele segurava um machado enferrujado e seu sorriso era o mais macabro que já vi. Ele olhou para Camila e foi aí que tudo desabou. Rafael avançou em nossa direção, levantando o machado com uma força inumana. O medo me travou, mas o instinto de proteger Camila falou mais alto. Ela gritava e eu só pensava em encontrar algo, qualquer coisa para me defender. A adrenalina me dominou por completo e tudo o que eu queria era proteger Camila. Olhei em volta, desesperado por algo que pudesse usar para nos defender. Foi quando vi, encostada perto do galpão, uma antiga foice que o vô costumava usar para limpar o mato. Sem pensar duas vezes, corri em direção a ela, enquanto Rafael, com aquele olhar vermelho e vazio, se aproximava de Camila, que chorava e implorava por sua vida. "Rafael, para com isso!" Gritei, segurando a foice com tanta força que senti minhas mãos tremerem. Ele não respondeu. Em vez disso, deu um sorriso diabólico, como se estivesse gostando do medo que estava causando. E então, ele atacou. Foi um caos total. O som do machado batendo no chão, os gritos de Camila e a minha respiração ofegante se misturaram com o silêncio da fazenda. Eu me coloquei entre Rafael e Camila, levantando a foice, mesmo que minhas pernas estivessem prestes a desabar. Aquele não era o Rafael que eu conhecia. Era como se ele tivesse sido tomado por algo que queria nos machucar. Ele avançou novamente, balançando o machado com uma força inumana.
Por um instante nossos olhos se encontraram e eu juro que vi algo. Uma sombra se movendo por trás do vermelho de suas íris. Ele não era ele. O machado quase me acertou, mas consegui desviar por pouco e, num ato de puro desespero, golpeei seu braço com a foice. Ele gritou, mas sua voz não era a de um ser humano. Era gutural, profunda, algo saído de um pesadelo. "Gustavo, me ajuda!" gritou Camila, agarrando meu braço enquanto eu tentava processar o que estava acontecendo. Eu tô tentando", respondi com a voz trêmula. Eu precisava pensar rápido, mas estava apavorado. Foi então que ouvi o som de um carro se aproximando. Um carro na fazenda naquela hora. De repente vi a caminhonete do Padre Vicente. Ele era amigo da nossa avó e fazia visitas frequentes para benzer o local e tomar um cafezinho. Ele desceu do carro rapidamente, percebendo o que estava acontecendo, e segurou seu crucifixo com firmeza. Seus olhos se arregalaram ao ver o estado de Rafael. "O que está acontecendo aqui?" perguntou o padre, sem esconder o choque. Rafael soltou uma risada que fez o meu sangue gelar. Ele largou o machado por um momento e olhou para o padre, inclinando a cabeça de um jeito estranho. O Padre Vicente não perdeu tempo. Ele se aproximou com o crucifixo erguido, começando a rezar em voz alta. Rafael gritou e se contorceu, como se as palavras o queimassem por dentro. A força maligna que controlava meu primo reagia com uma raiva descomunal, fazendo o corpo dele tremer e seus olhos brilharem ainda mais intensamente. O que está acontecendo com ele?" perguntei, segurando Camila com força. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo, mas a situação era tão bizarra e aterrorizante que nem tive tempo para duvidar. O padre se aproximou de Rafael, suas orações ficando mais fortes e firmes. A cada palavra, Rafael grunhia como um animal ferido, e uma voz que não era dele falou. A garota, disse a voz demoníaca com um tom que parecia arranhar minha alma. Ela tem a energia perfeita para nós. Meus olhos se arregalaram e eu olhei para Camila, que tremia e chorava em desespero. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o demônio dentro de Rafael começou a falar novamente. "Gustavo, não é ela, é você." A entidade zombou, encarando-me com um sorriso cruel. "Sua energia é perfeita." Eu me senti enjoado. Meu coração estava prestes a sair pela boca e o medo que senti naquele momento era indescritível. Rafael, ou a coisa que o possuía, começou a se debater violentamente enquanto o padre continuava o exorcismo. Ele se esforçava para não perder a concentração, mesmo quando o demônio o ameaçava, prometendo que nunca sairia. Em meio ao caos, Rafael teve um momento de lucidez. Por um instante, seus olhos voltaram ao normal, e ele me olhou com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Gustavo, me ajuda", sussurrou ele com a voz fraca e desesperada. "Obrigado por me salvar." Antes que eu pudesse responder, a entidade retomou o controle e Rafael se contorceu novamente, a voz demoníaca rindo de nós. O padre continuou suas orações, mas eu sabia que aquilo não acabaria bem. A entidade deu um último grito, prometendo que voltaria e que aquele lugar nunca mais seria seguro. Com um rugido, Rafael caiu no chão, desmaiado. O silêncio voltou, mas o estrago já estava feito. O Padre Vicente limpou o suor da testa, ainda segurando o crucifixo. Olhei para o corpo inerte de Rafael, esperando que tudo estivesse terminado, mas no fundo eu sabia que algo terrível ainda estava por vir. E então, ao longe, vi sombras se movendo dentro da casa da fazenda. Talvez fosse apenas minha imaginação, mas depois de tudo o que aconteceu, eu não tinha certeza. O silêncio que se seguiu parecia ainda mais pesado do que o caos de antes. Camila soluçava baixinho, agarrada ao meu braço, como se sua vida dependesse disso. O Padre Vicente se ajoelhou ao lado de Rafael, verificando seu pulso.
Um alívio momentâneo passou por seu rosto. Ele vai ficar bem? Perguntei, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. O padre assentiu lentamente, mas sua expressão continuava carregada de preocupação. A força maligna foi embora, mas algo me diz que ela não está muito longe. Ele olhou ao redor, os olhos se fixando na casa da fazenda, onde as sombras pareciam dançar nas janelas, mesmo sem qualquer luz dentro. Meu estômago revirou e senti uma onda de pavor tomar conta de mim novamente. O que quer que estivesse lá não tinha acabado. Camila enxugou as lágrimas ainda tremendo. Gustavo, o que a entidade quis dizer sobre você? Engoli em seco, tentando não demonstrar o quanto estava aterrorizado. Eu não sei, Camila, mas seja lá o que for, não vou deixar isso nos machucar de novo. O padre se levantou, ajeitando o crucifixo em volta do pescoço. Gustavo, você precisa ter cuidado. Essas entidades se alimentam de energias específicas e parece que você tem algo que atrai a atenção delas. Respirei fundo, tentando processar tudo. Meu corpo ainda estava tremendo de medo, mas precisava me manter firme. Foi então que ouvi um leve sussurro vindo da direção da casa. Meu coração disparou e olhei para o padre, que tinha o olhar fixo no mesmo ponto. Isso não acabou, sussurrou ele, com uma expressão sombria. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu com tons de vermelho e laranja, como se o próprio horizonte estivesse sangrando. Olhei para a casa mais uma vez, tentando não deixar o pânico me dominar. As sombras que antes eu achava serem fruto da minha imaginação pareciam mais reais agora, e um arrepio gelado percorreu minha espinha. O padre colocou uma mão no meu ombro. Precisamos sair daqui. Vou chamar ajuda. E talvez tenhamos que benzer todo o local novamente. Enquanto ele falava, um último pensamento me passou pela mente. Eu sabia que mesmo com as orações e a proteção do padre, aquela fazenda nunca mais seria a mesma. E eu, Gustavo, nunca mais seria o mesmo também. O mal pode ter sido expulso temporariamente, mas a sensação de que algo continuava à espreita, esperando a hora certa para voltar, nunca me deixou. E enquanto nos afastávamos da casa, ainda sentindo os olhos de algo sombrio nos observando, eu só conseguia pensar em uma coisa. Se isso é o que me atrai, o que mais está por vir? Se ainda está por aqui, é melhor você se inscrever no canal e ativar as notificações, porque essa é só a ponta do iceberg de todas as coisas bizarras que eu tenho para contar. Se você tivesse me perguntado anos atrás qual era a brincadeira mais divertida da minha infância, eu provavelmente diria: pique-esconde na chácara da minha família. Mas se você me perguntar agora, bem, minha resposta seria muito diferente. Porque naquela mesma chácara, uma noite transformou minha vida, me fazendo questionar tudo o que eu achava que conhecia sobre o mundo ao meu redor. Oi pessoal, eu sou o Pedro e hoje vou contar um relato de terror que realmente aconteceu comigo. Preparem-se, porque não é uma daquelas histórias de assombração que se ouve por aí. É algo que ainda me assombra até hoje. Quando eu era criança, meus pais tinham uma chácara no interior de Minas Gerais. Era um lugar lindo, cheio de árvores frutíferas, com um céu estrelado que parecia não ter fim. Eu e meus primos passávamos as noites de férias brincando de pique-esconde, e a adrenalina de correr e se esconder na escuridão dava uma emoção que só quem já brincou assim entende. Naquela noite em particular, tudo parecia normal. O ar estava fresco e as risadas dos meus primos ecoavam pela chácara enquanto cada um corria para se esconder. Decidi me esconder no pé de manga mais próximo, o meu lugar secreto. Subi na árvore rapidamente, tentando não fazer barulho.
E ali, entre as folhas, eu me sentia invisível. Pelo menos era isso que eu achava. Até ouvir aquela voz. A voz veio de repente, quase um sussurro, mas claro o suficiente para fazer meu coração parar por um segundo. Posso brincar também? Uma voz infantil, doce, mas havia algo nela. Algo errado. Eu gelei, as mãos tremendo enquanto me agarrava ao galho da árvore. Eu me convenci de que era só minha imaginação, que eu estava cansado ou me assustando à toa. Mas então a voz falou de novo, desta vez mais perto, quase ao meu lado. Posso brincar também? Respirei fundo, tentando não me mexer ou fazer barulho. Meu coração estava disparado. Decidi responder, como se isso fosse fazer o medo passar. Não, você não pode brincar. Foi aí que tudo ficou ainda pior. A árvore, que estava perfeitamente parada, começou a balançar. Não era um vento leve, não era uma brisa. Era como se alguém ou algo estivesse sacudindo o pé de manga com força, como se quisesse me derrubar. Me agarrei ao galho com todas as forças, mas logo percebi que não ia conseguir me segurar por muito tempo. O balanço foi tão violento que eu acabei caindo e o impacto no chão foi brutal. Meus primos e meus tios vieram correndo, perguntando o que tinha acontecido, e eu só conseguia balbuciar, ainda em choque, tentando entender o que, ou melhor, quem havia me feito cair. Naquele momento eu não sabia, mas a história da chácara ia muito além das brincadeiras de crianças. Depois da queda, tudo parecia um borrão. Eu estava deitado no chão, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Sentia a dor aguda na perna e nos braços, mas o que mais me incomodava era o pavor que ainda estava preso na minha garganta. Meus primos formaram um círculo ao meu redor, seus rostos pálidos de preocupação. Meu tio Marcos, o mais velho dos adultos, foi o primeiro a se aproximar. "Pedro, você está bem? O que aconteceu?" Ele perguntou enquanto ajudava a me levantar. Eu hesitei, ainda tentando encontrar palavras para descrever o que tinha acabado de viver. Como eu poderia explicar que uma árvore, sem vento algum, havia me sacudido como se quisesse me derrubar? Que eu tinha ouvido uma voz de criança pedindo para brincar? Olhei ao redor, sentindo o medo ainda pulsando. A escuridão da noite parecia mais densa, como se escondesse segredos antigos. Eu caí, gaguejei. Não tinha como contar a verdade sem parecer louco, então optei por simplificar a história. Meu tio Marcos franziu a testa, visivelmente desconfiado, mas aceitou minha explicação. Meus primos voltaram para a brincadeira, mas eu não conseguia tirar a sensação de que alguém ou algo estava nos observando. Mais tarde naquela noite, já dentro de casa, minha mãe veio ver como eu estava. Ela aplicou um pouco de pomada nas minhas escoriações e ficou em silêncio por um tempo, me observando de um jeito estranho. Finalmente perguntei: "Mãe, você já ouviu alguma coisa estranha sobre essa chácara?" Ela parou o que estava fazendo e olhou para mim com uma expressão preocupada. "Por que pergunta isso, Pedro?" Ela respondeu, sua voz baixa. Eu hesitei, mas resolvi contar a verdade, mesmo sabendo que podia soar absurdo. Eu ouvi uma voz, uma criança querendo brincar, e a árvore começou a balançar, como se algo estivesse tentando me derrubar. O rosto dela empalideceu, e eu percebi que ela sabia de algo que não queria compartilhar. Mas antes que eu pudesse insistir, ela se levantou rapidamente e saiu do quarto, me deixando com mais perguntas do que respostas. Na manhã seguinte, a atmosfera da chácara parecia ainda mais estranha. Meus primos brincavam como se nada tivesse acontecido, mas eu não conseguia me livrar daquela sensação de que algo estava muito errado. Minha mãe me chamou para tomar café e percebi que ela estava inquieta, como se carregasse um peso enorme. Depois que todos terminaram de comer, ela me puxou para o lado. "Pedro, tem algo que eu preciso te contar, mas promete que não vai se assustar mais do que já está.
Seu tom era sério, e aquilo só aumentou o nó que eu sentia no estômago. Concordei com um aceno de cabeça, mesmo sabendo que a história que ela ia me contar não seria fácil de ouvir. Anos atrás, ela começou. Uma criança morreu aqui na chácara. Ele estava brincando em uma árvore, exatamente o mesmo pé de manga onde você estava ontem. Ele caiu e não resistiu. Minha mãe respirou fundo, como se o ar estivesse pesado, e continuou. O nome dele era Henrique. Desde então, algumas pessoas dizem que já ouviram risadas ou vozes de criança ao redor da árvore. Outros dizem que ele ainda quer brincar, que nunca aceitou que a brincadeira acabou. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha, mas antes que pudesse responder, minha mãe colocou a mão no meu ombro. Sei que é difícil acreditar, e pode ser que nada disso seja verdade, mas é bom ter cuidado, só por precaução. A revelação me deixou em choque. Tudo começou a fazer sentido de uma forma assustadora. Henrique, a criança que morreu ali, ainda estava preso querendo brincar. E eu tinha sido o alvo de sua brincadeira fatal. Se você gosta desse tipo de história, não esquece de se inscrever no canal e deixar um like. Vou trazer muitos outros relatos que são tão assustadores quanto esse. Mencionei no meio da narrativa, tentando desviar um pouco o foco da tensão crescente. Porque, sinceramente, o que eu estava prestes a contar era só o começo. O peso dessa nova informação transformou minha visão sobre a chácara para sempre. Olhei para o pé de manga pela janela, e ele parecia inofensivo sob a luz do dia. Mas agora eu sabia melhor. Aquele lugar era um portal de mistérios sombrios, e eu estava bem no meio deles. Os dias que se seguiram foram diferentes. A chácara, que antes era um lugar de alegria e aventuras, agora parecia carregar um peso invisível. Toda vez que passava perto do pé de manga, eu sentia uma presença, um frio inexplicável que me fazia arrepiar até o último fio de cabelo. Meus primos continuaram brincando por ali, mas eu não conseguia mais participar. O medo de que Henrique ainda estivesse por perto era forte demais. Algumas noites depois, acordei sobressaltado com o som de risadas infantis. Eu sabia que meus primos estavam dormindo e minha espinha gelou. Levantei devagar, tentando convencer a mim mesmo que era só minha imaginação pregando peças. Mas quando cheguei à janela, vi algo que me deixou sem palavras. Sob a luz prateada da lua, o pé de manga balançava lentamente, como se alguém estivesse subindo nele. E por um breve momento, eu juro que vi a sombra de uma criança lá em cima, se equilibrando nos galhos. Senti um pânico indescritível. Meu primeiro instinto foi correr, mas minhas pernas pareciam coladas ao chão. Eu apenas fiquei ali, paralisado, observando aquela figura sombria que parecia brincar entre as folhas. Então, tudo parou. O balanço cessou e o silêncio da noite voltou, mas o medo ficou. Na manhã seguinte, contei à minha mãe o que tinha visto. Ela me abraçou e, por mais que tentasse me consolar, seus olhos diziam tudo. Ela também acreditava que Henrique ainda estava ali. A partir daquele dia, a chácara nunca mais foi a mesma para mim. O que era antes um lugar de brincadeiras inocentes agora era um território onde o sobrenatural parecia estar sempre à espreita. Por mais que o tempo passe, finalizei meu relato. A lembrança daquela noite ainda está viva na minha memória, porque às vezes os mortos não querem ser esquecidos, e alguns segredos nunca devem ser revelados. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Se quiserem ouvir mais relatos de terror como esse, não deixem de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque tem muito mais vindo por aí. E lembrem-se, nem tudo o que parece inofensivo realmente é. E assim encerro minha história. Mas o mistério de Henrique, o garoto que só queria brincar, ainda vive naquela chácara, esperando por alguém corajoso o suficiente para desafiá-lo.
Alguns lugares aparecem na nossa vida só uma vez. Eles surgem para salvar a gente ou para nos amaldiçoar para sempre. O que aconteceu naquela noite nunca me deixou, e até hoje eu não sei se o que vivi foi um milagre ou uma espécie de aviso sombrio. Oi, pessoal. Meu nome é Mariana e eu quero contar uma história real, um daqueles relatos de terror que a gente nunca esquece. Aconteceu comigo numa noite que começou tranquila, mas terminou de um jeito que eu nunca teria imaginado. Vou te contar tudo, detalhe por detalhe. Então se prepara e fica até o final, porque esse relato é de arrepiar. Era uma noite quente no interior de Minas Gerais. Eu tinha ido a uma festa de aniversário na casa de um amigo, naquelas chácaras que ficam longe da cidade. Música alta, gente rindo, tudo perfeito, até que chegou a hora de ir embora. Meus amigos tinham prometido que me levariam para casa, mas, para minha surpresa e desespero, eles foram embora sem me avisar. Lá estava eu, sozinha, tentando pensar no que fazer. A estrada de terra que levava de volta para o centro da cidade estava deserta. Não havia ninguém por perto, e a única iluminação vinha da lua cheia, que jogava sombras estranhas por todo o caminho. Eu tentei não pensar no quanto aquilo era assustador, mas cada ruído na mata ao lado fazia meu coração bater mais rápido. Minhas mãos suavam e eu não conseguia afastar a sensação de que algo não estava certo. Foi então que eu ouvi o som de um carro vindo de trás de mim. Fiquei aliviada por um segundo, pensando que talvez fosse alguém conhecido que poderia me dar carona. Mas essa sensação de alívio evaporou rápido quando percebi que o carro diminuía a velocidade à medida que se aproximava de mim. O veículo parou do meu lado e eu senti o olhar dos 3 rapazes lá dentro. Eles riam de forma estranha, e a maneira como me encaravam me fez sentir uma onda de medo. "Ei, quer uma carona?" Um deles gritou, mas não era um convite amigável. Era mais como um predador chamando sua presa. O medo me fez travar por um segundo, mas eu sabia que precisava sair dali. Um pressentimento forte me dizia que se eu não fizesse algo rápido, as coisas iam piorar. Fingi que ia continuar andando devagar, mas quando vi o carro se aproximando ainda mais, meu instinto assumiu o controle. Eu corri com tudo que tinha, me jogando no meio do mato ao lado da estrada. A adrenalina me fez ignorar o desconforto dos galhos arranhando minha pele. Eu só conseguia pensar em uma coisa: sair do alcance deles. Eles gritaram algo que eu não conseguia entender, e o som do motor acelerando se perdeu enquanto eu corria mais e mais para dentro da escuridão da floresta. E foi aí que aconteceu algo que me fez questionar a realidade. No meio da escuridão, uma luz forte, quase mágica, apareceu. Eu parei, sem fôlego, tentando entender de onde vinha aquilo. Uma voz infantil e calma sussurrou, me pedindo para segui-la. Eu nunca tinha visto uma luz assim antes, tão intensa e tão acolhedora. Parecia estranha, como se não pertencesse àquele lugar. Mas ao mesmo tempo eu sentia que era minha única chance de escapar. A voz infantil que eu ouvi era doce, quase como um sussurro que me tranquilizava, apesar do medo que ainda queimava dentro de mim. "Vem, é seguro aqui", dizia a voz. E mesmo sem entender, eu me deixei levar. Caminhei em direção à luz, tropeçando em galhos e folhas secas, mas não parando. Meus pés mal tocavam o chão, como se algo me empurrasse para frente. Foi quando vi uma cabana de madeira, pequena, velha, mas misteriosamente acolhedora. Parecia ter surgido do nada, como se nunca tivesse estado ali antes. Eu não tinha escolha. Entrei, fechando a porta rapidamente atrás de mim. O cheiro de madeira antiga, misturado com um perfume floral suave, enchia o lugar. Era estranho, mas meu medo começou a diminuir. Olhei pela janela e vi o carro dos rapazes parado na estrada. Eles saíram do veículo, pareciam irritados e começaram a procurar por mim. O mais bizarro é que, por mais que estivessem olhando na minha direção, eles não pareciam ver a cabana. Era como se eu tivesse desaparecido.
Minha respiração estava pesada e eu tentava entender o que estava acontecendo. Como eles não conseguiam ver a cabana, eu me sentia presa em um pesadelo, mas ao mesmo tempo a segurança da luz que me guiou até ali não me deixava desesperar. Seria aquilo uma proteção divina ou algum tipo de armadilha do destino? Os minutos passaram lentamente. Eu mal me mexia, com medo de fazer qualquer barulho e atrair a atenção dos rapazes que ainda estavam lá fora, confusos e olhando ao redor. A tensão era sufocante e foi aí que me ocorreu algo. Se você ainda não se inscreveu no canal e não curtiu o vídeo, faça isso agora. Sério, quem sabe esse relato não te ajude a lembrar que ouvir o próprio instinto é uma questão de sobrevivência. Eu observava pela janela enquanto eles xingavam e chutavam pedras, incapazes de me encontrar. Finalmente, um deles deu um soco na lateral do carro e, com raiva, eles entraram de volta no veículo. O som do motor rugiu mais uma vez e eu só consegui respirar aliviada quando as luzes traseiras desapareceram no horizonte. Mas a sensação de segurança durou pouco. Eu me virei, ainda tentando entender onde estava. A cabana era muito mais simples do que parecia por fora. Havia uma cama de madeira com um cobertor velho, uma cadeira de balanço que rangia de leve com o vento e uma janela pequena que deixava entrar a luz do luar. Eu me sentei na cama, tentando acalmar meu coração, e uma estranha sensação de conforto me abraçou. Talvez fosse a exaustão, mas meus olhos começaram a se fechar, e antes que eu percebesse, eu estava adormecendo. Quando acordei, a luz suave do sol já atravessava as árvores. O canto dos pássaros enchia o ar, e o ambiente parecia completamente diferente da noite anterior. Por um momento, eu fiquei confusa, tentando lembrar onde estava e o que tinha acontecido. Foi aí que percebi. Eu estava deitada no chão da floresta, sem sinal algum da cabana que me abrigou. Me levantei devagar, tentando processar tudo. O que aconteceu? Onde estava a cabana? A clareira onde eu estava parecia normal, sem qualquer indício de que uma construção havia estado ali. Era como se a cabana nunca tivesse existido. Caminhei um pouco, procurando por qualquer vestígio, mas não havia nada. Nem marcas no chão, nem a menor evidência de que algo havia me protegido naquela noite. Senti uma mistura de alívio e confusão. Se a cabana não existia, o que era aquele lugar? E quem era a voz que me guiou até lá? As perguntas rodavam na minha mente enquanto eu voltava para casa, finalmente me sentindo segura, mas com um peso no coração. Será que aquilo tinha sido um milagre ou algum tipo de aviso sombrio que eu nunca conseguiria entender? De uma coisa eu tinha certeza: eu nunca poderia esquecer o que aconteceu. Até hoje, quando conto essa história, algumas pessoas me olham com descrença, enquanto outras ficam arrepiadas, como se sentissem o mesmo frio na espinha que eu senti naquela noite. E se um dia você se encontrar sozinho em um lugar escuro, talvez seja bom lembrar: confie no seu instinto, porque há coisas que nunca poderemos explicar. Afinal, alguns lugares só aparecem uma vez na vida e a gente nunca sabe se eles vêm para salvar ou para nos assombrar para sempre.